Boa noite, tudo bem? Hoje vamos começar mais uma live. Hoje abordaremos a estomaterapia na constipação. Vamos aguardar a nossa amiga Tânia Lima para a gente conversar hoje. Vamos aguardando. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Bem-vinda, Tânia. Tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Bom te ver. Estou super animada com o dia de hoje. Eu também, estou muito feliz e animada em te ver na telinha. Acho que a minha luz é que está ruim, né? Está fraca, está um pouco Tá um escura, né? pouco escuro. Vou tentar ajeitar aqui. Estava aqui, é mais uma coisa para botar na minha lista de coisas que eu preciso aprender. Essas questões de É o tecnologia, foco. iluminação. Deixa eu ver aqui. Melhorou um pouco? Não, né? Melhorou um pouco, Lu? Melhorou. Eu vou diminuir a minha, que aí você aparece melhor. Pronto. Diminuir a minha luz, que aí você aparece melhor. Oi? Senão o meu estava muito claro. Oi, agora? Melhorou um pouco, Lu? Tá ótimo. E aí, Tânia, me conta, Tânia. Eu estava dando uma olhada, curiosa, eu sou muito curiosa. Eu estava dando uma olhada sobre constipação adulta, né? Porque eu conheço muito pediatria. E Sim, a gente, adulto é muito então, interessante. acho que a gente pode combinar depois um outro momento, Lu, para falar sobre a constipação na infância, né? Acho que vai É, ser interessante também. eu acho. Eu acho que depois a gente pode conversar. A gente pode conversar na infância. E aí fica melhor para nós que Mas, trabalhamos com pediatria, hein, Lu? né? Tá melhor a luz, hein? Ficou melhor assim, ficou bem melhor. Eu vim para um local onde eu tenho que melhorar isso, onde a luz não é lá muito boa. Estou com um foco aqui do meu lado, mas acho que não está bom ainda. Vamos lá. Vamos lá, Tânia, me conta, como que você começou a trabalhar com constipação? O que Ai, te melhorou. atiçou a curiosidade? Então, Lu, na verdade, eu comecei a trabalhar com as questões do assoalho pélvico lá no doutorado, né? Já tem alguns anos, já vai para 15 anos essa história. E aí, de repente, muitas pessoas que a gente montou um ambulatório de biofeedback. Eu dei o nome de biofeedback quando eu cheguei. Tive a oportunidade de passar um período em Londres, lá no São Marcos, e quando eu voltei, o ambulatório de lá chamava-se Biofeedback, e aí eu montei, né, com a autorização das minhas chefias, eu montei um ambulatório de biofeedback, que a princípio era para atender pacientes com incontinência fecal, por conta da minha tese de doutorado, né? Eu fiz um estudo experimental. E aí, daí a pouco, começou a surgir pacientes que tinham constipação intestinal, e daí a pouco também com incontinência urinária, daí a pouco também para aprender autocateterismo. Então, esse ambulatório de biofeedback ficou, né? A gente abriu um leque para atender várias pessoas e, assim, período que eu pude estar lá, eu já me aposentei da UFRJ, do fundão, mas foi, assim, muito prazeroso e eu tenho saudade até hoje. Às vezes eu falo com alguns pacientes e alguns colegas pelo WhatsApp e fico assim, muito feliz e pelo que eu pude fazer, pelo que eu pude humildemente ajudar. E assim, acho que agora fica quieto esse celular aí.
Enfim, e aí daí a pouco as pessoas começaram a aparecer também com constipação. E uma coisa curiosa é que eu comecei a fazer um trabalho levantando o hábito intestinal dos profissionais de enfermagem. E aí comecei a ficar um pouquinho assustada, e hoje ainda eu abordo isso nas aulas que a gente dá, porque infelizmente nossos colegas, nós, profissionais da enfermagem, né, temos tempo para fazer tanta coisa, cuidar de tanta gente, ajudar tanta gente, e falta tempo para as nossas demandas, né? Para as nossas necessidades, né? Para parar para beber água, para parar para xixi, para parar para ir ao banheiro, sobretudo por conta do mito que envolve as questões intestinais, né? E aí eu comecei a estudar um pouco, sei muito pouco ainda, estou aprendendo, vivo aprendendo. Mas assim, fico feliz de poder já ajudar algumas pessoas, né? E aí a gente tem atendido, eu atendo num consultório de um proctologista, já tem um ano e pouco, que me convidou para atender junto com ele por conta da demanda que existia lá no consultório dele, porque eles faziam manometria no retal, a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso. E aí a médica que fazia manometria no retal, ela, ela diagnosticava algumas dificuldades de evacuação das pessoas, né? E algumas demandas que precisava fazer biofeedback. Precisava de um profissional que pudesse acolher esse paciente. E aí não tinha esse profissional, né? Era um consultório só de proctologista. E aí ele me ligou, me convidou, perguntou se eu tinha interesse, falei com certeza. E aí eu atendo nesse consultório, eu atendia somente um turno, agora eu já tenho 2 turnos. E até porque meu consultório está em obra, acho que mês que vem a gente vai com a força e né, com o norte de Deus, a gente vai conseguir começar a atender. Eu até te convido para vir tomar um café com a gente aqui assim que passar tudo isso. E aí a gente atende nesse consultório lá no nosso shopping, né? E atendo no domicílio, atendo em hospital e estou aguardando meu consultório ficar pronto. Se bem que essas questões de assoalho pélvico, raramente a gente tem, tem lugar, né, para atender no domicílio. As pessoas podem se locomover, na maior parte das vezes, né? Então, se locomove até o consultório, né? Mais um nicho aí que nós, enfermeiros, estomaterapeutas, podemos abrir. E, Tânia, o que você. Eu estava pensando outro dia, né, que a constipação, infelizmente, as pessoas demoram para chegar até nós, né? Existe um mito e existe também aqui no, eu não sei como é no exterior, mas aqui no Brasil tem muito automedicar, né? As pessoas vão usar laxante, vão usando, até chegar num profissional. E aí, quando a gente pega esse paciente, essa pessoa, ela já está há muitos anos com um problema e usando o laxante, às vezes cada vez mais, quantidades maiores, por conta própria. Você teve essa experiência? Verdade, Lu, verdade. Eu tenho alguns casos, a gente tem que escrever mais sobre isso, né? Alguns casos onde pacientes usam, assim, inúmeros laxantes durante anos, né? E aí, o que a gente vê com muita frequência lá, quando faz a manometria, eu faço uma dinâmica com os pacientes, assim, o paciente chega, eu pergunto qual é a principal queixa dele, de que forma eu posso ajudá-lo. Eu estou vendo no documento, né, que o médico me encaminha, mas eu quero ouvir do meu paciente falando o que te incomoda. E as frases são inúmeras, né? Há pouco tempo me falou assim, não, eu não tenho comando sobre o meu intestino. Achei bem interessante a frase que ela falou para mim. Eu não tenho comando sobre o meu intestino. Eu não mando no meu intestino. Aí eu falei, nós vamos
te ajudar, assim, se Deus quiser, ele adquirir. E aí eu tenho um questionário, né, um instrumento de avaliação, onde eu faço inúmeras perguntas e, ao final dessas perguntas, eu examino o paciente, depois eu volto com ele para a mesa né, de atendimento, avalio a manometria no retal junto com ele, eu mostro para ele, eu explico para ele a manometria, porque na maior parte das vezes as pessoas não entendem a manometria no retal. Eu explico, né, busco usar palavras mais... depois eu vou explicar o que é manometria no retal. Alguém está perguntando aí, depois eu vou explicar. E aí eu explico para ele, pergunto, você entendeu o exame? A maior parte das vezes não entendeu, né? É difícil mesmo a gente entender o exame que nunca viu, né? Aí eu explico para ele, né, de uma forma assim simples, tem alguns exemplos que eu uso, e falo, olha, vou aproveitar para explicar aqui agora, que tem pessoas perguntando o que é manometria no retal, né? Manometria é o exame que avalia a pressão, né? Manometria no retal é o exame que avalia a pressão, as pressões do canal anal e do reto. Então, é colocado um catéter fininho, né? Esse catéter aqui eu escutei outra coisa, mas tudo bem. Onde é parecido com esse aqui, que eu estou pegando, não tão grosso quanto esse, mais fininho, bem fininho, onde é colocado o catéter, né, com um balãozinho na ponta, dentro do canal anal, até o reto, né? Lembrando que o reto mede, em média, 15 centímetros, mas a gente avalia as pressões até mais ou menos 7, 8 centímetros entre canal anal e reto. Então, se a gente lembrar que canal anal mede, em média, 3 centímetros, reto, em média, 15 centímetros, então a gente vai colocar até, mais ou menos, 5 a 6 centímetros, 5 centímetros dentro do reto. Né? Então, entra pelo canal anal, né? E vai até uma parte do reto. Esse catéter da manometria, ele é todo milimetrado. Então, ele vai avaliar, né? Por exemplo, se eu coloco até 8 centímetros da borda do canal anal, então ele vai avaliar a cada né, circunferencialmente falando, ele vai avaliar todos os pontos do reto a 8 centímetros. Depois, tem outras técnicas de fazer a manometria, mas essa é a mais usual. É o que a gente usa também. Depois ele vai vai puxar o catéter 1 centímetro e vai avaliar a 7 centímetros, né, circunferencialmente, né, todos os pontos do reto, a 7 centímetros. Depois a gente vai puxar de novo e assim vai. E a gente também, quando avalia, a gente avalia a função do esfíncter anal interno e externo. Por quê? Porque eu vou pedir para o meu paciente contrai, aperta o bumbum, e quando ele apertar, eu vou ver através do computador, da tela do computador, né, uma onda que é a contração que está acontecendo, que ele está contraindo. Daí a pouco eu vou falar, relaxa, e eu vou ver também repouso. Então eu vou ver a pressão em cada segmento do canal anal e do reto, né? Não de todo o reto, em média até 5 centímetros do reto, 5, 6 centímetros do reto. E eu vou ver a pressão em repouso e também a pressão de contração. Porque quando eu falo para a pessoa, contrai, ela vai contrair e a gente vai olhar, né? Ele não precisa ver, o exame que o paciente não precisa ver, o profissional precisa ver, mas o paciente não, diferente do biofeedback. O profissional vai ver, né, na tela do computador uma onda que está mostrando exatamente aquela contração. E quando ele está em repouso, eu também vou avaliar a pressão de repouso. Isso depois eu vou ver em 8 pontos, circunferencialmente. Então eu vou ver aqui. 8 pontos a 8 centímetros, depois 8 pontos a 7 centímetros.
E aí depois o próprio equipamento, ele faz a média, né? Então vai avaliar as pressões de repouso e de contração, né? Em todo o segmento do canal anal e também parte do reto. Isso aqui é a manometria no retal. A manometria Tânia, no retal dá para diagnosticar várias doenças. Tânia, deixa eu te pedir um favor. Tá Tem algumas pessoas falando que o áudio está baixo. baixo. Tem como aumentar um pouquinho? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Melhorou, mas melhorou aqui. Melhorou. Deixa eu só ajeitar aqui agora o celular. Desculpa. Imagina, meu bem. Melhorou? Deu para entender o que eu expliquei? Quer que repita? Eu entendi bem. Então, Tá bom. ótimo. Se quiser que Agora, explique, depois fala aí que a gente faz um resumão. Então, a manometria no retal é isso. Então, quando o paciente, eu estava falando sobre a consulta, né? Quando o paciente chega até a consulta, e eu sempre peço que ele faça a manometria no retal. E quando não faz, chega para mim para consulta que não fez a manometria, eu peço que faça a manometria, né? Às vezes o paciente chega e não levou a manometria, eu peço à secretária que imprima a manometria, o resultado, o laudo, né, com os gráficos e tudo certinho. Por quê? Porque eu acho importante eu explicar para o paciente o que está acontecendo, o que houve com ele, para ele entender e para ele ser mais fácil participar do seu tratamento, né? Ser mais fácil aderir ao seu tratamento, né? E aí a gente vai mostrar em algumas situações, Lu, aquele dia que a gente não conseguiu dar aula, a gente estava falando sobre isso. Em algumas situações, o paciente chega assim, muito mais mulheres, tá? Ah, mas eu bebo 2 litros de água por dia e eu não consigo evacuar. Ah, eu me esforço, eu faço tudo que todo mundo manda e eu não consigo evacuar. Porque não é somente o que ele bebe e o que ele come, é o assoalho pélvico. Às vezes ele tem uma hipotonia tão importante do assoalho pélvico que ele não tem, entre aspas, força para expulsar o conteúdo fecal. Outras vezes o paciente tem retocele. Então, na retocele, muitas vezes a gente vai perguntar ao paciente, você usa alguma, dentre as tantas perguntas que a gente faz, uma delas é assim, você usa alguma manobra, você faz alguma coisa para ajudar a evacuar? Alguns vão falar para a gente assim, eu uso um chuveirinho. O chuveirinho não vai ajudar a evacuar, o chuveirinho vai, quando faz, né, quando acontece, vai limpar o canal anal, né, um pedacinho do reto, dependendo da introdução, e isso também tem alguns riscos que pode traumatizar, né? Outros falam, não, mulher, né? Eu tenho que empurrar, eu tenho que botar o dedo na vagina e empurrar, tem retocele. E isso no exame está mostrando, né? Mas a gente também sabe que o biofeedback para pequenos graus de retocele, ele vai resolver, vai melhorar. Então, é um conjunto de fatores que leva à constipação, né? E é muito frequente quando você pergunta assim, há quanto tempo você tem constipação intestinal? Desde criança. Eu lembro, algumas pessoas comentam, eu lembro de alguns fatos, eu lembro da minha mãe brigando, eu lembro que eu tinha que tomar óleo, eu lembro que eu ficava uma semana sem o banheiro. Algumas pessoas lembram desde a infância, né? Outras pontuam, não, piorou depois do meu segundo filho. Não, piorou quando eu comecei a fazer faculdade, né? Isso tem muito a ver com os hábitos de cada um, né? Eu estava vendo que é mais comum em mulher, porque mulher dá prioridade para cuidar do filho, para fazer o cuidado da casa. E aí, numa das perguntas que veio, a hora que você estava conversando, estava falando do Covid, né? Que os profissionais que estão na frente, né, na linha de frente, eles têm restrição à saída para banheiro. E aí é uma coisa para a gente pensar enquanto profissional, enquanto pessoa, né?
Eu, às vezes, fico pensando que a gente fica pensando muito nas dificuldades e não nas negociações. A gente poderia negociar com a nossa equipe as nossas saídas, né? Que ter um horário para evacuar é um dos cuidados que a gente tem que ter para não ter constipação, não é? Não é, Tânia? O que você acha? Mas, Lu, eu vou te falar, assim, eu concordo com você parcialmente. Por que eu vou te falar isso? Porque mesmo antes do Covid, nós, profissionais de enfermagem, não priorizávamos a nossa saúde, nosso intervalo para ir ao banheiro urinar, né, fazer xixi e nem evacuar. Então, o Covid talvez tenha vindo para piorar essa situação. Mas, com certeza absoluta, isso já é uma prática muito ruim, muito comum entre os profissionais de enfermagem. Há pouco tempo eu dei aula num curso, ano passado, e a colega comentou comigo. Alguns exemplos assim a gente lembra, né, eu acho interessante a gente comentar. Eu não vou nunca no banheiro no meu trabalho, nem para fazer o número 1 nem o número 2, ela brincando. E uma vez eu fui, ela contando que uma vez ela foi a um banheiro, e era próximo ao ambulatório onde ela atuava, e ela foi fazer xixi. E aí ela estava já demorando, faz xixi, fez um xixi longo, fez barulho. E aí quando ela saiu do banheiro, um paciente teve a infeliz ideia de brincar. Eita, que xixi grande, não sei o quê. Fez algum comentário desse tipo. Bastou para a menina nunca mais querer ir ao banheiro durante o trabalho. Quer dizer, eu acho que, na verdade, a gente tem falado muito sobre isso, as pessoas, de maneira geral, as mulheres, né, não priorizam a saída do banheiro, ainda mais para fazer cocô, de jeito nenhum. Está na faculdade, de jeito nenhum, porque alguém pode sentir o cheiro. Está na casa do namorado, Deus me livre, porque a mãe dele vai sentir o cheiro, né? E viajando, não, ficou uma semana sem evacuar. Enfim, eu acho que esse mito que ainda envolve, né, as questões das evacuações, da evacuação intestinal, é um grande fator de risco para essa constipação intestinal se tornar crônica e, com certeza, levar a outros problemas mais adiante. A gente tem alguns casos de pacientes que fazem megacolon, que fazem megateto, né? E tem mais uma coisa importante, é um assunto assim, muito interessante, né? Que eu gosto muito de aprender e de falar sobre isso. Na manometria no retal, uma das avaliações que se faz é ver a sensibilidade. A sensibilidade é o primeiro momento onde a pessoa tem percepção que quer evacuar. Isso se dá, em média, com a infusão, porque não é isto aqui não, mas depois eu explico sobre isso aqui. Mas na manometria, a gente simula um conteúdo fecal dentro do reto, né? Através de um balãozinho, como esse aqui, e se coloca 10 ml, 20, 30 de água. De ar ou de água, né? O correto, normal, o esperado é que a pessoa com 30 ml de conteúdo no reto, ela perceba que tem alguma coisa aí. Ok. Aquela pessoa com constipação intestinal crônica não percebe. Ok, 30 ml é pouquinho. E aí a gente continua, né, colocando um volume maior. E aí a gente avisa para o paciente, olha, quando você tiver vontade de evacuar, você vai me avisar, tá ok? Tá bom. Né? Primeiro a gente vai falar do que se trata o exame, né? E olha, quando você tiver uma percepção que quer evacuar, você me fala, por favor. Assim, ok. Então tá bom.
eu vou colocando mais água ou ar, né? Vou ter que... E aí, você teve vontade? Não. E nisso, eu coloco 50, 100. Em média, o que se espera é que com 100... Você está olhando as perguntinhas? Tô. Pode ir. Pode falar que eu tô, Ok. tô anotando. Ok. Então, o que se espera é que com 100 ml, em média, 100 ml de conteúdo fecal, a pessoa fale, olha, peraí, eu preciso ir ao banheiro evacuar. 100, 110, 120, né? Daí a pouco, olha, tá impossível, eu preciso ir ao banheiro evacuar. Ok. Essas pessoas que têm constipação de longa data, 20 anos, 30 anos, 40 anos, é o que a gente pede, né? Ela, 200 ml, 250, 300 ml é o máximo que eu coloco, 300 ml. Tá com vontade de evacuar? Não. Por quê? Ela já comprometeu a fisiologia da evacuação. Ela já não tem percepção que quer evacuar. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Né? É aquela pessoa que fala assim, lá na consulta, ah, mas eu não tenho vontade de evacuar. Ela já comprometeu completamente a fisiologia defecatória, a fisiologia da defecação. Então, ela não, fica um dia, 2, 3, 4, 5, 6, uma semana. Não, mas eu estou bem, não sinto nada, não sinto vontade de evacuar. E a constipação intestinal também é fator de risco para câncer, né? Câncer de né? Não quer dizer que todas as pessoas que tenham constipação intestinal terão câncer. Porém, é um fator de risco. E aí, quando a gente conversa com essas pessoas, as pessoas falam, mas eu não tenho vontade de evacuar. Sim, ok. Então a gente vai ter que reprogramar, a gente vai ter que mudar tudo isso, né? Mudar toda essa ideia que você tem de não vai evacuar fora de casa e tal, para começar a mudar esse paradigma, para começar a buscar um tratamento e uma solução para esse problema. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre a avaliação, que eu quero saber o que você acha, e depois a gente parte para algumas medidas de práticas que a gente pode orientar e que as pessoas possam melhorar a sua condição. O que você acha? Estou aqui? A gente tem 25 minutos para falar agora. Já foi Sim, meia hora, acredita? eu estou Está vendo. muito gostosa a conversa. Eu acho que a avaliação é um dado importante, porque a gente está com um grupo querendo muito, tem muito interesse. Teve uma pergunta perguntando onde tem curso de biofeedback, que ela tem interesse, tanto urinário quanto fecal. Né? Foi até a pergunta dela é onde tem esse curso, onde ela A gente pode ir. vai oferecer mês que vem. A gente vai. Aí, aí a Raíssa também colocou que poderia promover um curso, e aí o pessoal está meio que entendendo que existem muita coisa nessa área que a gente nem sabia que existia, né? As pessoas que estão entrando agora na estomaterapia estão conhecendo um mundo novo. E constipação é muito interessante. Vamos falar de avaliação, então? Então, vamos embora. Então, deixa eu tirar aqui os comentários aqui. Tu está tomando conta dos comentários, Eu né? tô, pode ficar tranquila. Só quero agradecer as nossas colegas que entraram aí para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Então, é um assunto que ainda pouco é falado entre nós, né? Pouco fala-se ainda entre nós, enfermeiros, entre a sociedade de maneira geral e entre nós, estomaterapeutas. Porém, um assunto que nós, enfermeiros, nós, estomaterapeutas, temos um papel de fundamental importância. Por quê? Porque com orientações simples, a gente pode mudar a vida da pessoa. A gente pode fazer com que aquela pessoa retome o prazer de viver, retome a qualidade de vida, porque não parece, mas pessoas que têm constipação crônica, constipação intestinal crônica,
sentem a sua qualidade de vida bastante comprometida. A gente tem aplicado alguns questionários e a gente vê isso no nosso dia a dia. Tem uma paciente minha que com três sessões ou quatro, somente de biofeedback a gente deu alta para ela, mas é uma situação que vale a pena a gente comentar. Eu atendo atualmente num consultório de um proctologista, conforme eu falei anteriormente, é na zona norte da cidade. E essa senhora, ela veio da zona sul, eu não me lembro agora exatamente quem indicou ela, e aí ela estava assim, bastante preocupada, ansiosa, e ela comentando comigo que o marido falava assim, mas você vai para tão longe, tem que pegar metrô, tem que pegar táxi, não sei o que, para tão longe, era longe de onde ela morava. Ela dizia, não, eu tenho que tentar resolver o meu problema. E aí eu comecei a fazer algumas questões a ela, comecei a aplicar o questionário, e aí ela me contou uma história assim que me deixou muitíssimo preocupada. Ela contou que tem há pouco tempo, essa história deve ter 6 meses, pouco tempo antes, ela já evoluía com constipação intestinal crônica já há muitos anos, e aí ela, passado, já na época do Covid, já foi durante o Covid que aconteceu isso, ela estava assim, desesperada sem conseguir evacuar, desesperada. Ela foi para o banheiro, pediu ao marido, eu custei acreditar que tudo isso era verdade, mas ela não ia mentir, claro. Pediu ao marido que ajudasse. Primeiro ela ligou para várias emergências, perguntando se algum hospital poderia atendê-la para fazer uma lavagem intestinal. Em pleno Covid, lavagem intestinal não era prioridade. Então, não conseguiu atendimento. E aí ela falou para o marido que não tinha outro jeito, ele ia ter que ajudar. Foi para o banheiro, ficou sentada, depois deitada, colocando azeite quente. E aí ela começou, com a ajuda do marido, olha que loucura, tentar tirar as fezes, o fecaloma, porque já era um fecaloma, com um palito de churrasco. Meu Deus. Muito arriscado. Ela poderia ter perfurado o intestino, muito arriscado. E aí ela disse que com muita dificuldade, ela passou acho que 4 horas no banheiro, conseguiu tirar um pouco das fezes, conseguiu ter um alívio com a ajuda do marido. E aí ela conseguiu, ficou muito fraca, se sentiu muito mal depois. No dia seguinte ela conseguiu um atendimento e a médica que atendeu ela falou que jamais poderia ter feito isso, correu muitos riscos, né? E aí eu falei, olha, a gente vai começar a olhar de forma diferente a partir de agora para o seu problema, né? E aí, com algumas orientações que eu dei, ela começou a melhorar. Depois a gente vai falar daqui a pouco já as orientações, né? Senão a gente não vai ter tempo. E aí, na segunda e na terceira vez que ela foi ao consultório, eu achei engraçado que ela falava na recepção assim. Tinha outras pessoas na recepção. Eu tenho orado por ela todos os dias, porque ela me salvou. Era eu. Aí eu comecei a rir, falei, ai, que bom, oração é sempre boa. Eu fiquei sem graça, porque ela falava na frente de todo mundo. Ai, olha, eu tô tão feliz, você me salvou, você não tem ideia. Eu agora consigo ir ao banheiro. Olha, ela estava tão desesperada que ela falava na frente de outras pessoas, sem nenhuma vergonha, sem nenhum pudor. Enfim, em relação à avaliação, o que a gente tem que pensar antes da gente falar propriamente sobre a constipação intestinal? Muitas vezes o que a gente recebe, e aconteceu isso comigo muitas vezes, e hoje ainda acontece, a gente receber pacientes com queixa de incontinência fecal, queixas de incontinência urinária, né? Para mim, recebia muito incontinência fecal aqui. E o encaminhamento era por conta de uma incontinência fecal. Só que você sempre tem que questionar sobre a constipação intestinal. Primeiro porque a incontinência fecal pode estar acontecendo por conta do transbordamento. Ela pode ter uma incontinência fecal por transbordamento. E muitas vezes, a gente conseguindo equilibrar essa eliminação intestinal, a pessoa vai parar de ter incontinência fecal. Então, não adianta tratar a incontinência fecal sem tratar primeiro a constipação, se for o caso, né?
E na avaliação, alguns fatores são importantes a gente pensar, né? Que medicações utiliza? A gente sabe que algumas medicações são constipantes, né? Que medicações utilizam? Como é que é o dia a dia dessa pessoa? Como é que é o cotidiano dela, né? O que que ela bebe de água, sim, o que que ela bebe de líquido, sim, embora só isso não seja suficiente para restabelecer um bom hábito intestinal. Como é que é a alimentação dela, né? Como é que é a atividade física? Faz atividade física? Não faz? Né? A gente sabe também que as pessoas acamadas vão ter mais dificuldades para evacuar, né? O intestino precisa de você está se movimentando para ele também se movimentar, né? Algumas doenças do sistema nervoso também podem piorar a função intestinal. Alguns medicamentos, conforme eu falei agora, né? A história obstétrica, algumas cirurgias proctológicas podem impactar na condição evacuatória, né? Na função evacuatória dessa pessoa. O que ela come, né? O que bebe. Isso é extremamente importante, né? Como é que é o seu cotidiano, né? Eu também tive uma paciente que falou para mim assim: eu não tenho paciência para ficar um tempão no banheiro, sentada. Não, mas não tem que ficar um tempão no banheiro. É no máximo 10 minutos sentada, na posição correta. Né? Não é um tempão no banheiro, e nem é fazendo força. Né? Uma outra coisa que a gente vê também na manometria no retal é a contração paradoxal, que é o anismo. A pessoa, porque num outro momento da manometria no retal, a gente também avalia, né, força de expulsão, movimento de expulsão do bolo evacuatório, do bolo fecal, né, da simulação, que não é um bolo fecal, é simulado, né? E ver exatamente através do exame se a pessoa está contraindo adequadamente ou se está relaxando. Se está relaxando, se está relaxando adequadamente ou se está contraindo. Muitas vezes a pessoa, ao invés de relaxar para evacuar o bolo fecal, ela contrai. Então, no que ela contrai, aquele bolo fecal que estava no reto, na porção já inferior, pronto para ser eliminado, ele volta, entre aspas, e se acomoda de novo na parte superior do reto, fazendo com que aumente e piore a constipação, porque vai absorver mais água, vai ficar mais, né, mais duras as fezes, vão ter mais dificuldade de ser eliminadas. E aí é outro dado importante que a gente também vê na manometria no retal, é o anismo, que é a contração paradoxal. Ao invés da pessoa relaxar, ela contrai. E a gente tem que ensinar ela a relaxar. Tá? Então, vamos passar então para algumas dicas, né? Eu acho que... Então, O que você quer perguntar mais alguma antes coisa? das dicas, deixa eu te falar umas coisas. Tem um comentário do José, ele comentou o seguinte: para que você consiga realizar uma manometria com perfeição, antes de você fazer a pesquisa de reflexo do reto esfinteriano, ver com um raio-x de abdômen em pá e perfil para ver a dilatação do reto. E aí uma outra pessoa perguntou: a enfermagem pode fazer a manometria? Uma pergunta bem interessante. Não existe de forma clara que nós, enfermeiros, podemos fazer manometria no retal ou não. Não está claro isso. Tá? Eu, durante a realização da tese de doutorado, eu realizava manometria no retal dos meus pacientes. Porque um dos parâmetros que eu usei foi valores manométricos antes e após o biofeedback. Então, eu fazia manometria porque não tinha quem fizesse. Eu aprendi a fazer e eu fazia. Né? Hoje, na clínica que eu atendo, tem uma médica que faz a manometria e eu acompanho os pacientes pós-manometria. Né? Não está claro ainda. Isso é um assunto que tem suscitado assim, algumas dúvidas nos nossos eventos e eu acho que a gente tem que levar para a discussão no nosso próximo evento, né? No nosso próximo congresso. Não está claro nas nossas atribuições que nós podemos tranquilamente fazer manometria no retal. Creio que sim. Né? Eu fiz, né? É aquilo, né? Se sente seguro, faça.
né? Se sente seguro para fazer um procedimento que não é invasivo, né? Minimamente invasivo, que não impõe risco ao paciente, você sabe fazer, se sente seguro, vai entender, vai fazer a leitura, vai fazer a interpretação da manometria no retal de forma correta e segura, eu não vejo problema nenhum que o enfermeiro estomaterapeuta faça, né? Sobre a avaliação do reflexo anorretal, que o meu querido amigo José Bahia perguntou, essa avaliação do reflexo anorretal ele é feito durante a manometria, né? Raio-X, eu não tenho visto de forma rotineira as pessoas pedirem raio-X. Eu acho que seria importante, numa condição crônica, de maior gravidade, também se avaliar o raio-X de abdômen, né? Mas eu não tenho visto isso de forma rotineira, não. A manometria, sim. Eu acho que manometria deveria ser solicitada para todos os pacientes que têm queixa de constipação e infecção crônica. Você tem que avaliar, por exemplo, o megacolon congênito, que na maior parte das vezes vai ser avaliado lá na infância, né, na primeira infância, mas em alguns momentos eu já tive paciente que diagnosticou megacolon já na adolescência. E a manometria é o exame de ouro para fazer essa avaliação, esse diagnóstico diferencial do megacolon congênito e do megacolon chagádico, ou mesmo do cólon maior, distendido, enfim, né, do megacolon. A manometria vai poder avaliar, né? E tem uma outra que comentou assim: estamos realizando eletroestimulação. Temos uma parceria muito boa com o coloproctologista. O que você acha da eletroestimulação, Tânia? Então, eu acho que se diagnosticou, né? Eu adoro também. Acho que a gente tem que enveredar mais por esse campo, né? Ainda estamos enveredando pouco pelo campo aí da eletroestimulação, né? Mas, com certeza, é um campo que nós podemos, sim, aprender, estudar e atuar na eletroestimulação, né? Mas quando a gente diagnosticou, né? Quando foi diagnosticado na manometria, uma hipotonia importante do assoalho pélvico, por que não fazer biofeedback e eletroestimulação? A gente também faz, né? Biofeedback, contraindicação, também eletroestimulação, né? Se bem que boa parte desses pacientes vai melhorar. Muito obrigada, Rose. Rose dando uma parabéns aqui pra gente, né? Muito obrigada, minha querida professora Rose. Se bem que, na maior parte das vezes, Luciana, o que vai melhorar, na maior parte das vezes, é mudança comportamental. E essa é a primeira abordagem que a gente faz, né? Mudança comportamental. Então, tem que ter um atendimento multidisciplinar, sim, com certeza. A nossa colega professora Neuma está comentando aqui, é verdade. E o que nós podemos fazer de imediato? Primeira abordagem, que a gente faz na primeira abordagem, primeira consulta, mudança comportamental. Ensinar a sentar no banheiro adequadamente, ensinar a obedecer, né? Ouvir o sinal do seu corpo, né? Eu quero evacuar. Então, é parar o que está fazendo e ir evacuar, né? Lembrando que o reflexo gastrocólico, ele passa rápido, né? Chegou ali, te cutucou, eu fico brincando com meus pacientes que ele cutuca, precisa ir no banheiro, precisa ir no banheiro. Chamou, fazer igual eu faço com minhas netas, vou falar só 2, 3 vezes, e não vou falar mais, hein? E aí, o bolo fecal se acomoda ali no reto, passou o reflexo, passou, né? Passou. Então, a gente vai esperar um novo reflexo, né, que ocorre principalmente após o café da manhã, principalmente após as principais refeições, para aí a gente parar e falar assim, bom, eu preciso ir ao banheiro. Isso é que eu creio que nós enfermeiros, nós mulheres, né, que tem alguns homens também que estão participando da minha, meu querido José Bahia falando aqui com a gente. Então, nós precisamos ficar atentos, tem que acabar com essa história de que não vou ao banheiro porque estou na rua, não vou ao banheiro porque estou no avião, não vou no banheiro porque estou no aeroporto, não vou no banheiro porque estou viajando. Não, precisa ir ao banheiro,
né? A evacuação é uma necessidade fisiológica, assim como as outras necessidades, né? De fazer xixi, de beber água, enfim, é uma necessidade fisiológica, né? Esse mito que a gente tem que desconstruir, né? Esse mito desde criança. Então, às vezes eu pego alguns pacientes que falam para mim assim, não, mas eu não bebo água porque é pouco tempo. Um rapaz fazendo meu cabelo, a gente está aproveitando para falar, né? Em qualquer momento que a gente está, qualquer situação, né? A gente está falando que é enfermeira e tá tentando ajudar e está tentando, né, modificar algum hábito que a gente acredita que não seja legal. E uma pessoa que estava fazendo meu cabelo, um rapaz, falando para mim assim, Tânia, eu fico um dia inteiro sem ir ao banheiro, fazer xixi. Aí eu falo, e sim, quantas infecções urinárias você já teve? Várias, claro. Você não pode fazer isso. E aí eu falo, tem a ver com a sua criação, não tem? Sua mãe falava para você quando era criança, não vai no banheiro na rua? Não vai no banheiro na rua? Aí eu falava, então tá bom, vamos desconstruir isso. Tem que ir ao banheiro sim, né? Tendo os cuidados necessários, é claro, de higiene, mas tem que ir ao banheiro. Não vai ficar 12 horas trabalhando sem ir ao banheiro, né? E para o número 2 e para o cocô, pior ainda, né? As pessoas, se não querem ir ao banheiro fazer xixi, imagina fazer cocô, né? Não, mas eu não tenho vontade, não pode. É sentar no vaso após o café da manhã, né? É curvar o corpo, né? Inclinar o corpo, o tronco para frente, é relaxar, não é para fazer força. Tudo isso a gente tem que estar orientando, né? Muitas vezes, Lu, inúmeras situações, pequenas dicas, pequenas orientações, a pessoa já vai retomar a sua condição, a sua evacuação de maneira tranquila. Lembrando também que a gente, né, segundo a ICS, a International Continental Society, eu estou olhando aqui a hora também, tanto é normal aquela pessoa que evacua uma vez por dia, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, né? Os homens, padrão mais, né, masculino, quanto aquela pessoa que evacua a cada 2 dias ou a cada até 3 dias, contanto que não precisa utilizar laxantes, contanto que não precisa utilizar nenhum outro artifício. Então é normal, né? Taninha, a Karina está perguntando aonde ela consegue fazer um curso sobre esse tema. Ela está muito interessada. Então, Você A fala. gente, a gente já ia falar aqui agora, né? A gente faz curso aqui no Rio. Mês que vem a gente vai oferecer um, a gente vai estar divulgando pelo Instagram, né? José Bahia também faz lá na Bahia, também oferece em Brasília e na Bahia, né, José Bahia? José Bahia, meu querido amigo. E a gente, assim, tem poucas pessoas, infelizmente, que ainda trabalham, né? Trabalham com essas questões do assoalho pélvico, mas a gente já tem alguns colegas que trabalham, né? Enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, né? E a gente já está começando a melhorar um pouco. A gente fez há pouco tempo um curso aqui no Rio, pouco tempo não, já tem mais de um ano, né? Por causa da pandemia tudo mudou, né? E foi assim, bem legal. A gente fez teórico prático, foi muito legal. Workshop de materiais. A gente vai promover outro agora, mês que Estão vem. perguntando se será presencial. Mês que vem a gente vai fazer, mês que vem, final do mês de abril. E a gente está chamando de curso bem, bem, eu criei o nome e a gente acabou esquecendo. Bem especial, porque com pouquíssimas pessoas, né, por conta da pandemia, né? Vai ser um curso VIP. Vai ser um curso VIP. Vai divulgar no seu Instagram, né? A gente vai divulgar no Instagram. Ok. E aí a gente tem assim, alguns colegas que já trabalham com essa temática, né? E que podem, com certeza, estar colaborando. Eu vivo fazendo curso, eu fiz vários cursos de manometria, viu, gente? Fiz vários cursos de manometria, professor Dr. Jorge Ortiz, em São Paulo. Todo curso que ele oferecia de manometria, estava eu lá. Virou meu amigo, nem me cobrava. Já ia de graça lá fazer os cursos dele, e ele é excelente, né? E, enfim, tem várias pessoas que trabalham com essa temática e trabalham bem.
Tem uma pessoa que ela perguntou se o paciente com constipação é necessário um atendimento, um suporte psicológico. O que você acha? Boa pergunta, excelente pergunta. Excelente pergunta, viu? Porque muitas vezes eu encaminho meus pacientes para terapia. Muitas vezes, muitas vezes. Alguns pacientes trazem um sofrimento muito grande, desde a infância, e um sofrimento, uma dificuldade, um olhar para a evacuação de uma forma muito ruim. E a gente teve há pouco tempo uma pessoa jovem, bonita, linda. Ela me falou assim: a única coisa que falta para eu ser feliz é eu evacuar direito. É eu ir ao banheiro. A gente não tem ideia, né? Quando a gente não está trabalhando no dia a dia com essa temática, o quanto é sério. Né? Você viu que eu dei o exemplo aqui da senhora que ficou usando palito de churrasco, que eu fiquei horrorizada. E tem outras tantas histórias que a gente não teria tempo de estar contando aqui, né? E aí a gente... Assim, eu fico muito sensibilizada com o sofrimento do outro. E eu te confesso que eu aprendi mais a valorizar e eu aprendi a cuidar melhor do meu intestino quando eu estive em Londres, no São Marcos. Tudo que eu aprendi, que eu via, eu chegava onde eu morava e fazia em mim. Não, deixa eu ver se isso dói. Não, deixa eu ver se eu vou usar isso aqui em mim e se não vai incomodar. E eu procurava, eu estudava e via, falava, não, deixa eu ver se isso é real, se pode ajudar. Né? E eu melhorei, né? Experiência própria, né? Da minha condição. Né? Não era uma constipada crônica, mas de vez em quando tinha algum grau de constipação. E hoje em dia, não. Hoje em dia não tem mais nenhum problema, graças a Deus. Mas eu acho que a gente tem que, sim, que levar mais e mais e mais, né, a ideia para as pessoas que, olha, evacuar é normal, você precisa evacuar. Né? E essa ideia tem que começar lá na infância, viu? Lá na infância. Já falar para as crianças, olha só, vamos ver o seu cocô. Esses dias também, a gente está quase acabando o tempo, né? Tá. Eu ia te falar que a Karina fez um comentário que ela fala para as filhas, na hora de fazer cocô, vai e não espera. Mas quando ela está no carro, ela fala, espera um pouquinho, que assim que ela parar, as crianças têm liberdade de ir correndo fazer o cocô. Sim. Foi um comentário. E a última pergunta, e a gente tem que encerrar, amiga Tânia, mas a última pergunta é assim. Tânia, e como melhoramos incontinência fecal em crianças por trauma psicológico? Então, tem que ter um tratamento, um acompanhamento multidisciplinar mesmo, né? É o enfermeiro estomaterapeuta, é o médico, né? O gastropediatra, que é o que está mais próximo, né? É o que identificou essas crianças. Eu faço um trabalho voluntariado também, como voluntária no hospital pediátrico. Eu acompanho essas crianças também. E também ter a psicóloga nos ajudando, com certeza. Esses dias que eu ia te falar é que a minha neta mais velha estava aqui comigo, eu fui ao banheiro evacuar e ela, eu quero estar com você, eu quero ficar com você, eu quero ficar com você. Aí eu, Bela, a vovó vai no banheiro, me dá um minutinho, por favor. E aí ela fuçou, daí a pouco ela falou para mim assim, é engraçado e tem muito a ver com o que a gente está falando. Ô vovó, o seu cocô tá bonito, viu? Aí eu, você gostou? Então tá bom, vamos dar tchau pro cocô, da descarga e pronto. E ela faz isso, a gente ensina isso para ela, né? Todos os dias quando vai ao banheiro, tchau cocô, e observa seu cocô, né? Deveria ser proibido ter vaso sanitário preto ou marrom, porque as pessoas não olham, observa, tem que observar como tá suas fezes, né? Como estão suas fezes, né? Lembrando que, de novo, constipação é fator de risco para câncer, né? A gente tem que lembrar que é importante o exame para definir se não tem nenhum problema. A partir de 45 anos, 40, 50 anos.
50 anos, se não tiver caso, né, de câncer. Se não tem nenhum problema, né? Se Na tiver anatomia. menor idade, né, 40 anos, né? E de repente também, se o pai ou a mãe teve câncer, né, descobriu com 40 anos, 10 anos antes, 30 anos, os filhos têm que começar a pesquisar. É um assunto assim muito interessante, né? É um assunto assim Muito sim, muito sim. a gente Vamos vê agradecer, né, amiga Tânia? Faltando 5 minutos para acabar a nossa live. Foi muito importante. A gente, pelos comentários, quero agradecer a todos que mandaram abraços, beijos, parabéns para a Tânia, né? A gente está muito feliz com todo mundo conosco nessa live, né? Isso é tão bom, a gente está longe, mas está tão perto, né? De muita gente que conhecemos. E ficou até um pedido de diabetes e incontinência fecal, que é uma coisa que a gente pode combinar uma próxima live, né? Para a gente falar sobre isso. Mas hoje a gente vai agradecer todo mundo e principalmente a você, Tânia, que foi tão linda, maravilhosa nessa live. Milhões de obrigada. Obrigada a todos. Eu agradeço a Sobeste mais uma vez, a minha querida Sobeste. E agradeço o carinho da Lu, das minhas amigas aí que estão lutando aí, né, com essa questão. Já tem alguns dias, tivemos um probleminha com o computador uns dias atrás, mas agora deu certo, graças a Deus, né? Deu. Gente, obrigada. Fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês. Obrigada, Lu, pelo carinho. Obrigada eu, Tânia. Obrigada a todos. Tchau. Da gente, obrigada, obrigada. Tchau. Ficaria a noite